Fala, meu concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, nós vamos trabalhar aqui o Código de Ética do AngraPrev, tá? Você que está estudando aí pela minha turma, muitíssimo obrigado. Vamos gabaritar essa parte, né? Vamos entender melhor o Código de Ética, tá? Primeiro, a gente tem que observar que um Código de Ética, ele cria regras, né? Deveres, obrigações e até mesmo pode gerar penalidade para o servidor que está ali dentro daquela instituição, e a gente vai ver a aplicação do Código de Ética, nós vamos ver a missão, visão, valores, que a maioria dos códigos de ética tem, né? Então, determinadas condutas dentro do trabalho, né? Determinadas condutas com os colegas de trabalho, com as informações que você detém, né? Com os presentes ou situações que podem gerar conflito de interesse, tá? Então tudo isso daí é muito importante você saber, porque pode vir questão de prova e óbvio, é uma questão bem tranquila, bem simples de você acertar, mas muita gente às vezes acaba deixando de lado código de ética e tal, e aí porque teoricamente vai vir uma, duas questões no máximo, então muita gente acaba deixando de lado, e aí vem uma, duas questões que podem te ajudar na aprovação, né? Pode te colocar ali entre os cabeças, e isso daí gera uma frustração muito grande, tá? Mas você aí da turma, você que está assistindo pelo YouTube também, quiser adquirir a turma específica para o AngraPrev, tá? Vou deixar o link aí para você. Vamos começar com essa aula. Cada aula tem em média 30 minutos, tá, galera? Então, infelizmente, não vamos fechar o código de ética aqui em mais ou menos 30 minutos, mas essa aula, essa primeira aula, na verdade, a gente fala até de uma canjinha a mais, né? Então, obviamente, a gente tem um tempo até maior, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar, galera, o Código de Ética, ele tem uma característica definindo uma regra de conduta, tá? Regra de conduta que os servidores dentro da instituição, tá? Das suas ações, pautadas nos valores morais, obviamente, com um compromisso de atuação responsável, transparente e sustentável, tá? Como os pilares para uma credibilidade da instituição. Obviamente, você servidor público, você representa a instituição, né? Então, o Código de Ética, ele expressa a missão, valores e a cultura do AngraPrev, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente tem, na verdade, a missão, visão e valores. Isso daqui é muito cobrado, tá? E a cultura do AngraPrev define as ações que norteiam a conduta da ética profissional dos seus servidores. Marca isso daqui, dos seus servidores, para garantir a eficiência dos serviços que presta. Reafirma seu compromisso para atuação responsável, transparente e sustentável, tendo como principal pilar a credibilidade, tá? Mas agora a gente tem que observar a aplicação do Código de Ética, perfeito? Então, conforme tem no tópico 1, que trata da introdução do Código de Ética, este Código de Ética se aplica a todo o corpo funcional, tá? Então, bota aí, aplicação para todo corpo funcional. Mas aí, na hora da prova, né, todo corpo funcional. Mas tá, quem é o corpo funcional? Primeiro, servidores. Bota aí. Primeiro, servidores. Servidores, a gente tem servidores detentores de cargo efetivo ou cargo em comissão. Tem aplicação para eles? Tem. Porém, quando a gente fala corpo funcional, a gente está dando uma ampliação disso. Aplica-se também aos estagiários. Perfeito? Então, a gente tem a aplicação, por exemplo, conforme o próprio anexo do Código de Ética, ele vem colocando um termo de compromisso para os servidores, lá no final, no anexo, tanto um termo de compromisso para os servidores, quanto para os estagiários. E também ele coloca
terceiros. Pessoas que não têm um vínculo direto do corpo funcional, mas eles prestam serviço terceirizados, prestam serviços lá no Angraprev. Então, eles são considerados terceirizados, eles são considerados terceiros, tá? Perfeito? Só para a gente tomar cuidado na hora da prova, tá? Então, pode vir servidores, estagiários, terceirizados, sim, tem aplicação do Código de Ética. E, obviamente, eles têm que assinar o famoso termo de compromisso, né? O famoso termo de compromisso ético, tá? Eles têm que falar, eles têm que ter ciência que existe esse Código de Ética quando entra na instituição, né? No Angraprev, na autarquia, ele entra, ele está sabendo que ali há um código de ética e ele tem que fazer cumprir esse código de ética. Por isso, ele tem que assinar o termo de compromisso ético. Assinando o termo de compromisso ético, ele está ciente das condutas que ele tem que observar dentro da instituição. Perfeito? Tranquilo? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Continuando, vamos agora para missão, visão e valores, né? Então, cuidado que muita gente tem acaba confundindo missão com visão, tá? Missão é o que você é. Visão é onde você quer chegar. Perfeito? E os valores é o que você tem. Perfeito? Então, vamos prender nesse conceito básico. Quando a gente fala da missão na Angraprev, olha só, o que ele está fazendo? O que a Angraprev está fazendo? Primeiro, prestar serviço com excelência aos nossos clientes, servidores ativos, inativos, pensionistas, dependentes, né? Então, o Angraprev está ligado, obviamente, aos servidores, sejam eles ativos, né? Porque podem pedir ali algum benefício, né? Alguma atividade e tal. E também, principalmente os inativos, aposentados, pensionistas, né? Então tem essa característica com eficiência de atendimento e credibilidade, respeito e responsabilidade social, com a administração transparente e eficaz do patrimônio, para o cumprimento das obrigações previdenciárias atuais e futuras e contribuir para a gestão fiscal responsável do município, né? Então, essa gestão fiscal responsável é exatamente o equilíbrio das contas ligadas à Previdência Social. Perfeito, galera? Tranquilo? Então, esse ponto aqui é fácil, né? Essa é a missão, tá? E agora a gente vai ver onde o Angraprev quer chegar. É a sua visão, né? Qual é o seu objetivo. Então, o Angraprev pretende ser uma referência enquanto gestora municipal de regimes próprios de previdência social, né, do município, no âmbito dos municípios brasileiros. Então, o Angraprev ele quer ser uma referência em regime próprio, tá? Com excelência comprovada, tendo como diretrizes a satisfação na prestação de serviço aos seus clientes. Quem são os clientes do Angraprev? Né? São os servidores ativos, inativos, aposentados, pensionistas, dependentes, né? Eles são os clientes do Angraprev. Então, a satisfação deles, obviamente, acumula pontos para a sua visão, não é? Boas práticas de gestão de ativos e passivos. Óbvio, a gestão fiscal é essencial para um fundo previdenciário, né? Então, essa é a sua visão. Boas práticas de gestão de ativos e passivos. Governança, transparência e conformidade na gestão do negócio. Perfeito? Isso é a sua visão. Agora, a gente tem os valores, perfeito? Chamado também de valores e princípios. Primeiro valor ou primeiro princípio pode vir também na tua prova, né? Falando assim, é um princípio do Angraprev, a satisfação do cliente. Perfeito, é um princípio. Tá?
parceria com independência da patrocinadora, responsabilidade social, credibilidade, transparência, governança, conformidade, ética, eficiência, eficácia, respeito, né? São valores, né? Às vezes, quando pergunto para você quais são os seus valores, eu sou ético, eu sou moral, sou bonito, né? Então, são essas palavrinhas mágicas que são, que na verdade engloba toda a instituição, perfeito? Então, a gente tem a missão, prestar um serviço, né, com qualidade, de excelência aos clientes, né, servidores, com credibilidade, respeito, responsabilidade social, né, ter uma administração transparente. Isso são missões, isso é o que ele tem que fazer agora. Já a visão é o que ele busca no futuro. Então a gente pensa logo no objetivo, ser uma referência de regime próprio de todos os municípios brasileiros. O Angraprev é a referência. E como ele vai fazer isso? Satisfação da prestação dos serviços, né? Uma gestão responsável dos ativos e passivos, governança, transparência, tá? Então isso é a sua visão. Perfeito, galera? Tranquilo? Beleza, então vamos continuar aqui. Responsabilidade do corpo funcional. O servidor, no que concerne na sua conduta pessoal, deve respeitar os mais elevados padrões comportamentais de um profissional. Este deve sempre estar atento às suas relações pessoais e profissionais, com o objetivo de manter os padrões referenciais da imagem do Angraprev e de evitar desgastes de sua própria reputação. Perfeito? Tranquilo? Então esse é o cuidado do servidor público. Ele tem que zelar pela imagem da repartição pública, né, no caso da instituição, exatamente por força das suas atividades, sejam elas atividades pessoais, sejam atividades profissionais que podem atingir a imagem do Angraprev. Deveres do servidor público, deixa eu sair aqui, são deveres institucionais do servidor público. Inciso 1. Pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade e probidade, né? Então a gente tem a característica de pautar-se. Quando a gente fala pautar-se pelos princípios, né? Obviamente os seus princípios têm que ser propriamente a base de toda a sua vida funcional. Perfeito? Tranquilo? Ações como impessoalidade, que a gente fala, está ligado à finalidade. Você sempre buscar no seu serviço um interesse público, não buscar um interesse privado, não atingir fins pessoais. Perfeito? Tranquilo? Publicidade, a regra da administração pública, os atos serem públicos. Perfeito? Tranquilo? Beleza também. Continuando, inciso 2, manter clareza de posição e decoro, com vistas a motivar respeito e confiança do público em geral, né? Aqui ele está falando exatamente, olha só, as gírias, né? O tratamento de respeitoso no local de trabalho, né? A forma de comunicar com as pessoas. Tudo isso gera uma empatia ou antipatia, não é? Então isso é importante para ter o respeito e a confiança do público em geral. Maravilha? Tranquilo? Vamos continuar. Exercer com zelo e dedicação a sua atividade e manter respeito e hierarquia, bem como dispensar atenção, presteza e urbanidade às pessoas em geral. Aspirar à liderança e atividades em resultados, né? Obviamente buscar os resultados ali, buscar sempre de forma ética, realizando seu trabalho com responsabilidade, honestidade e lealdade. Trabalhar em equipe com visão integrada dos serviços prestados pelo Angraprev para oferecer o melhor atendimento aos nossos clientes. Atuar de modo a assegurar a exatidão e a qualidade dos serviços. Assumir claramente a responsabilidade pela execução do trabalho e pelos pareceres e opiniões profissionais de sua auditoria, observar os princípios de lisura e probidade, inclusive no que concerne a relação entre suas atividades públicas e particulares,
Então isso daqui sempre cai, isso daqui, a maioria dos códigos de ética, né, colocam exatamente falando assim, olha só, a sua atividade pública, embora ela tenha ali um relacionamento como você servidor, mas é importante frisar que suas atividades particulares também interferem no resultado da instituição, tá? Então atinge a imagem da instituição, perfeito? Então é importante frisar sempre isso daí. As atuações perante o particular afetam a sua imagem na instituição, comportando-se sempre de forma a manter o decoro inerente ao exercício de sua função, zelar pela proteção do patrimônio público com adequada utilização das informações, tá? Das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à disposição eficaz do serviço prestado pela Angraprev. Prevenir e evitar conflito de interesse de qualquer natureza, tá? Respeitar e praticar o código de ética, tanto é que o servidor público ele não pode falar que eu não conheço o código de ética, né? Você assinou isso. Mas eu não conheço, eu não lembro mais o que eu assinei. Problema, você vai sim ser responsabilizado e pode sofrer uma penalidade, sempre assegurado contraditória, ampla defesa para a pessoa. Perfeito? Tranquilo? Maravilha, galera. Foi essa primeira parte aqui, né? Estamos vendo aqui, vamos ficar craques, vamos gabaritar isso daí, tá? Ouvir o nosso público com atenção e respeito, encaminhar suas solicitações e reclamações às áreas responsáveis, garantindo sempre o retorno rápido e eficiente, manter com os nossos clientes relacionamento de confiança, integridade, transparência e respeito, conhecer as normas legais e regulamentares que regem o exercício de suas atividades. Óbvio, né? A gente tem que observar o princípio da legalidade, nada mais justo do que você conhecer o máximo de leis, tá? Então é importante você saber, conhecer e aplicar as leis no teu caso no dia a dia. Evitar situações que gerem conflito de interesse ou que apenas aparente a existência desses. Óbvio, né? Quando você vai atender uma pessoa, um amigo, de repente, que você não vê há muito tempo, aí você abraça na agência e tal, e aí isso pode gerar, de certa forma, um aparente conflito de interesse, tá? Continuando aqui, respeitar sempre a confidencialidade das informações sobre os negócios da autarquia, assim como qualquer pessoas físicas ou jurídicas ligadas direto ou indiretamente ao Angraprev. Óbvio, por exemplo, determinados servidores públicos sabem que tem que manter o sigilo sobre a sua conduta, não é? Então, obviamente, você num processo de aposentadoria por incapacidade, você sabe que as informações ali contidas, você não pode falar para terceiros, não é? Você não pode sair espalhando o que a perícia falou do servidor, né? Se readaptou, se aposentou o servidor, tá? Isso tudo não está ligado ao princípio da publicidade, isso está ligado ao princípio do sigilo. Nesse caso, versa sobre a intimidade da pessoa, tá? Perfeito? Respeitar sempre a confidencialidade, cumprir os compromissos assumidos com a gestão e com o público-alvo interno e externo, ser objetivo, positivo e transparente, questionar e buscar soluções para fazer sempre o melhor, ser parceiro e ser disposto para ouvir e atender o outro, tá? E agora a gente tem que observar que o código de ética ele está se referindo também aos gestores. Obviamente, o gestor ele tem vamos dizer assim, a linha dele de ética é maior, porque não apenas ele tem que praticar os deveres do servidor público, né? Os deveres que estão ali consagrados, mas a gente tem que observar que ele é uma referência, ele é um exemplo também, né? Então, em determinados momentos, você pode até ter o escorrega de um servidor, mas o gestor, ele não pode escorregar, o cuidado dele tem que ser maior, né? Então, o Código de Ética fala assim, adicionalmente às obrigações do servidor, além dos deveres que o servidor tem
de ser transparente, de confidencialidade, de buscar bons resultados, de ter boa gestão, decoro, né? Satisfação dos clientes. Além disso, o gestor deve acompanhar se todos os seus subordinados estão agindo conforme os padrões éticos estabelecidos neste código de ética. Então aqui a gente já entra no ponto, né, ligado à denúncia, tá? Então, nesse caso aqui, o servidor, embora nem todas as atividades, e a gente pensa assim, poxa, o gestor, ele manda o servidor fazer, né? Ele chega e fala assim, ó, faça isso, eu quero isso até 4 horas da tarde, não é? Determinadas condutas praticadas pelo gestor também é contrária ao servidor. Aí, ué, como assim? O gestor manda e o servidor não obedece. Por quê? O servidor, a regra geral, é ele acatar as ordens, ele seguir as ordens. Só que o código de ética, lá no item 10 alguma coisa, fala assim, ó, dar ou acatar ordens contrárias aos valores do ANGRAPREV. Então, se vier na tua prova que todas as ordens dos gestores têm que ser acatadas pelos servidores, estão erradas. Tá errada essa questão. Então, ó, o item fala assim, é dever do servidor, é dever abster-se de executar ordens ou instruções contrárias às normas vigentes e, nesse caso, dar imediato conhecimento aos seus superiores hierárquicos. É importante ressaltar que qualquer denúncia será mantida em sigilo para efetiva de apuração de fatos, tá? E o descumprimento das normas constantes do Código de Ética sujeitará os servidores lotados no ANGRAPREV às penalidades previstas na legislação municipal em vigor, no Estatuto dos Servidores Públicos, mediante apuração realizada nos moldes dos referidos atos normativos e no manual sindicante da Prefeitura. Fica assegurada ao servidor a observância do contraditório e da ampla defesa. Perfeito? Então, é importante a gente observar esse ponto, né? Porque nem todas as ordens manifestas dos gestores, dos chefes, têm que ser acatadas pelos servidores. Aquelas ordens que têm como característica tanto aquelas ordens que falam assim, na verdade, contrárias às normas vigentes, né, contrária à lei, tem que ser dado conhecimento para o superior hierárquico para ele entrar com o processo, tá? Na verdade, não o superior hierárquico que te fala para você fazer isso, né? Mas um outro superior hierárquico para ele dar encaminhamento ao processo. Perfeito? Tranquilo? Maravilha, vamos seguir aqui. Também, ó, a gente tem, dentro da estrutura do ANGRAPREV, a gente tem a parte, né, do Departamento de Administração Financeira e Previdenciário. E esse Departamento de Administração Financeira e Previdenciário, que cuida dos benefícios, né, concede, análise, a parte de pagamento, tá? O que eu queria também falar sobre ele, que é o item lá final, que é as considerações finais. Em caso de dúvida ou esclarecimento sobre o conteúdo deste código e sobre a aplicação do mesmo em relação a algum assunto específico, entrar em contato com a diretoria do Departamento de Administração Financeira e Previdenciário. Então, cuidado que esse órgão, né, o Departamento de Administração Financeira e Previdenciário, ele tem uma característica própria que foi colocado no item lá finalzinho, falando que essa diretoria, ela tem uma característica de análise, de solucionar dúvidas relativos ao Código de Ética, tá? Então, se vier na tua prova, fique ligado. Vamos lá. Cabe à diretoria de Departamento de Administração Financeira e Previdenciário o comprometimento com o cumprimento deste código, sendo ainda responsável pelo acompanhamento psicológico, caso necessário, monitoramento pelo respeito ao vestuário, levantamento da necessidade de treinamento ou aconselhamento a todo o corpo funcional.
E muita gente fica olhando e fala assim, monitoramento pelo respeito ao vestuário? Ué, se eu tô usando uma camisa da Guess, beleza. Se for da Citycol, tá errado? Não, gente. A gente tem que observar que o Código de Ética, ele também fala sobre a vestimenta, tá? Então, ele tem um dispositivo, que é o item 8 alguma coisa, agora eu não me lembro, né? Que é o item 8.2. Ah, vou falar, né? Já que é para animar, vamos falar de bebida alcoólica e vestimentas. Ó, já vou logo lá pro final, que é o item 8.2. Isso aqui, ó. Bebidas alcoólicas, tabagismo e substâncias tóxicas e também o vestuário. Isso daqui é importante para você, galera. Por quê? Porque muita gente debate, né, sobre essa parte do bebida alcoólica, óbvio, né? Mas vamos ver com que isso interfere diretamente nas suas atividades. Então, a primeira coisa aqui são atos proibidos pelo Código de Ética. Primeiro, embriaguez habitual durante a jornada regular de trabalho, né? Obviamente, ele não pode chegar para trabalhar embriagado, nem se embriagar durante o trabalho, perfeito? Alguns códigos de ética, eles são mais pesados. Eles vêm falando que até a embriaguez fora do trabalho pode ser uma infração ética. Aqui ele não está expressamente, tá? Então vamos traduzir no conceito de melhor cumprimento. Então o que está na lei, né? Então o que está aqui no Código de Ética, a gente vai pensar no molde restritivo, já que a gente não pode ampliar, não pode fazer uma interpretação numa característica mais punitiva, tá? Então a embriaguez habitual durante a jornada de trabalho, mas embriaguez habitual durante a jornada de trabalho? Embriaguez habitual, então é uma embriaguez constante. Então ele vai trabalhar sempre bêbado, tá? Segundo, prática do tabagismo nas dependências de autarquia. Muita gente, vou fumar no banheiro, né? Vou fumar no corredor, né? Vou acender o maçarico ali. Então, praticar do tabagismo, a prática do tabagismo nas dependências da autarquia, fora dele, pode fumar à vontade, aí não é problema meu, né? Trabalhar também sobre efeitos de substâncias tóxicas, óbvio, né? O cara deu uma cheirada lá e tá trabalhando. Caraca, gente, aí cheguei, vou trabalhar, vamos acabar com esse processo todo, né? Aí pega a folha do processo, faz lá o negócio, enrola, né? E tô fumando um processo agora que o processo vai andar, né? Tá de boa aqui o processo. Então, isso daí, obviamente, é proibido, tá? Então, isso daí, substância tóxica, tabagismo, bebida alcoólica são proibidos, são atos proibidos. Aí você observa, né, que o conceito aqui do 8.2 é um conceito restritivo no seu local de trabalho ou no exercício dele, não é? Porque trabalhar sobre efeito de substância tóxica, prática na dependência da autarquia, embriaguez habitual durante a jornada de trabalho. Aqui, em alguns códigos de ética, ele fala, fora dele também, é vedado. Né? Aqui não, ele trata do conceito restritivo somente a jornada de trabalho. Em relação ao vestuário, lembra que o monitoramento em relação à vestimenta, né, vai ser feita pelo Departamento de Administração Financeira e Previdenciário, não é? Aqui, vestuário. Então, você vai trabalhar, você vai botar o quê? Refere-se aos requisitos mínimos e aceitáveis do vestuário, roupas e acessórios, que todos devem seguir para que seja preservada a imagem de uma empresa. É proibido o uso do vestuário do tipo camisa regata, né? Camisa regata, o cara chega, vou emendar da praia direto pro trabalho. Aí o cara chega lá com uma regatinha, mamãe tô forte, veio trabalhar, vai atender o público, vai atender os segurados com aquela regatinha finina, quase aparecendo os mamilos. Não pode, gente, tá? Bermuda, tanto masculina quanto feminina, obviamente bermuda, né, proibido, tal. É claro que, poxa, mas saia, não tá colocando aqui saia, mas bermuda tá proibido, tá? Porque, poxa, às vezes o cara bota uma camiseta, uma bermuda, bota um tênis, dá uma corrida e já vai direto pro trabalho. Não pode trabalhar assim. Não é que você não pode entrar na instituição assim, é que você não pode exercer suas atividades assim, tá? Outros tipos de vestuários considerados impróprios, né, gente? Aquelas camisas, às vezes, que eu vejo em determinados camelôs, lojas assim, né, que bota aquele cifrão, bota
né, a folhinha da maconha, bota o Mickey fazendo besteirinha com a Minnie, aí o cara vem com aquela camisa, né, achando que tá tirando onda e todo mundo olha assim e fala, meu Deus do céu, coisa feia, que coisa imprópria, que coisa desrespeitosa, isso não pode, né? Então ele vai ter que tirar a camisa, vai ter que trabalhar com ela do lado avesso, perfeito? Tranquilo, galera? Então isso é importante a gente observar aqui, tá? E obviamente a gente tem aqui, conforme eu coloquei, o Departamento de Administração Financeira e Previdenciário acompanhando o monitoramento pelo respeito ao vestuário, levantamento de necessidade de treinamento, né? Então, às vezes, precisa de um treinamento, dar um puxãozinho de orelha, tá? E um aconselhamento a todo o corpo funcional. Da mesma forma, a atualização deste código com a anuência da Comissão de Ética do ANGRAPREV e o monitoramento de seu cumprimento. Foi? Comissão de ética. Galera, eu ia terminar exatamente a aula nesse bloco, tá? Mas como tá me assistindo aí pelo YouTube ou pelo próprio curso, né? Eu quero falar rapidinho aqui da comissão de ética, tá? Então, ó, primeiro, ela tem como característica inicial zelar pela aplicação deste código de ética. Tá aqui, ó. Tem por finalidade zelar pela aplicação do Código de Ética, devendo apurar, mediante denúncia ou de ofício, condutas em desacordo com as normas estabelecidas. Então você aqui já está observando um primeiro pontinho, né? O primeiro pontinho, gente, é que ele está falando assim, olha só, a Comissão de Ética tem característica de ela mesmo executar, né, apurar, mediante uma denúncia, alguém denunciou para ela e ela vai apurar, ou de ofício, ela ficou sabendo e pode apurar, tá? Condutas em desacordo com as normas estabelecidas, né? Normas éticas estabelecidas, além de recomendar, acompanhar e avaliar no âmbito da instituição o desenvolvimento e ações e disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de comportamento ético, tá? A comissão, ela goza de autonomia, tá? Em relação aos dirigentes da instituição. Os trabalhos da comissão devem tramitar com agilidade, resguardando a proteção da honra, da imagem da pessoa investigada, né? Assegurado contraditória, ampla defesa. Essa comissão de ética, gente, é composta por 3 membros. Eu coloquei aqui? Tá. A comissão de ética é composta por 3 membros titulares e 3 suplentes, designados para mandato de 2 anos, não coincidente, escolhidos dentre os servidores do quadro permanente de pessoal do Instituto, atendidos os critérios gerais de idoneidade e reputação ilibada. Gente, na hora da tua prova, você tem que lembrar, primeiro, a comissão de ética é composta por 3 membros, mas ele também tem 3 suplentes. Para a tua prova, quantos tem na comissão de ética? 3, ponto. Só que tem 3 no banco de reserva, tá? Esses 3 membros, eles têm que ser servidores, tá? Servidores do quadro de permanente de pessoal do Instituto. Entende-se aqui que quando você fala do quadro permanente, foi que ele já teve a aprovação do estágio probatório, ele já é estável. Então, são excluídos da comissão de ética, primeiro, estagiários, terceirizados e servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, tá? Mandato de 2 anos, tá? Não coincidente. Logo, não, os 3 não entram juntos e saem juntos. Vai ter um intercalado entre eles. Perfeito? Tranquilo? É esse ponto, às vezes, que a gente tem que observar, tá? A comissão de ética se reúne uma vez ao mês e extraordinariamente sempre que convocação do seu presidente. A comissão de ética dentro desses 3, um vai ser o presidente, tá? Então o presidente pode ter uma convocação extraordinária para apreciar e responder às consultas recebidas, examinar e pronunciar sobre as representações e denúncias, fazer oitiva, fornecer orientações e planejar suas ações educativas. Perfeito, galera? Tranquilo? Então fechamos aqui, tá? Um forte abraço aí e bons estudos.